E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Porque lábio leporino... Não é nem o nome certo, sabia? Não é? Lábio leporino é um nome pejorativo que dá pra isso por conta de se associar o lábio com boca de lebre. Nossa! Lebre, Tem a leporino. divisóriazinha assim, Que ó. a lebre tem aqui, né? Isso. Mas aquele... O nome correto é fissura lábio palatina. Fissura lábio Fissura lábio palatina. Qualquer por palatina. dentro. Qual é o nome E aí, daquele no meu ator caso, que... vai pro palato. O Joaquim Fênix. Joaquim É o Joaquim Fênix, mas Fênix. ele não tem. Ele não tem. É Ele uma só- cicatriz. Tá zoando. É uma marca que ele sempre teve. E ele Mas não é de nascença? Não é, acho que é de nascença, mas não é lábio Ah, por leporino. outro motivo. O lábio Só uma leporino espirrou no Joaquim Fênix, mas estava usando máscara. Mas você- Então não pegou muito. Mas é uma má formação? É um... É uma parada que dá na genética que é muito aleatória, assim. Não se tem Não tem uma relação, fórmula. tipo, Explicação. a mãe fumou cigarro, não tem essas Não, coisas. ficou- Porque eu nasci com o pé torto e também não tem nenhuma relação, Não tem, tipo, problema ó, congênito, né? Não tem um lance, tipo, o pai meteu fraco e nasceu desse. Não tem. Eu achava, eu falava, pai, você podia ter dado mais forçada, veio com Faltou faltando um pouquinho de esperma, Só hein? um pouquinho. E é muito louco porque eu não falava disso, eu tinha muita piada sobre ser feio, mas não citava o nome lábio leporino. Nem tinha essas informações que eu te trouxe. Eu imagino aqui. que a primeira vez que você começou a falar, você tinha até que explicar o que era isso, porque não é Eu que a explico galera até hoje, sabe. eu explico, Tem que explicar, eu explico né? até hoje. Mas ela me deu coragem de fazer esse texto porque eu tinha... Não sei se era vergonha de falar uma coisa que tava óbvia e que eu não aceitava também. Ah, tá. Tinha tem muito do lance de eu não me aceitar com isso. Um desconforto de falar sobre isso. E aí, quando ela me deu esse start de... Porra, por que você não fala? Só você vai falar disso. Me deu um negócio de... Pela comédia, eu criei coragem de falar, não pelo assunto. Entendi. Pela exclusividade do assunto. É. E aí, tipo, tem na internet hoje um vídeo de quase 10 minutos de eu falando sobre ser feio e o lábio leporino tá em todo o assunto. Hoje no meu show solo eu falo sobre isso. Eu conto que o lábio leporino, as pessoas, quando surgiu o lábio leporino, foi na época da Idade Média. E não se sabia nada sobre isso. E não tinha como ver no ultrassom. Até hoje acho que não tem como. É, Você não sei descobre se- quando nasce. Não sei se tem uma resolução tão boa assim. né? Você descobre o lábio leporino quando nasce. E Sim. na época, na Idade Média, as crianças que nasciam com lábio leporino eram pouquíssimas. Elas eram vistas como crianças associadas ao demônio. Ah. E elas eram queimadas O quê? em praça pública Mano. Vivas? por conta disso. Nossa. Não tinha uma coisa que jogava? Sei lá, Existia um ritual pra... Quebrar, tipo, aquela maldição. Né? Exatamente. E eu não sabia disso, E hoje eu trago isso pro meu texto, pro meu show. Uma das coisas que eu falo é que a minha vivência, eu não fui tacado no fogo. Mas o olhar de rejeição, eu sofri desde o primeiro minuto que eu nasci, porque nem minha mãe sabia que eu ia ser assim. Então minha mãe, a primeira coisa que ela me deu, além de todo o amor dela, foi um olhar de rejeição, de tipo, que é isso? Ela não sabia que eu ia falar. Ah, é? Ela não sabia que eu ia comer. Se afetar a fala. A minha amamentação não foi no peito, foi com leitinho, porque não pegava peito. Por quê? Nem não, Por causa leite em da... pó, né? Leite em pó, por conta de que a boca não dá encaixe. Mas Então quando a maioria bebê... das É crianças que tem que fazer lábio- várias cirurgias pra ficar certinho. Ah, tá. Quando é pequeno... Nasce aberto. a Nasce boca aberto e Caramba. o palato aberto também, então não dá encaixe. O palato é o quê? O céu da É o céu boca. da Céu da boca. boca, tá. Putz, então você não mamou no peito, então? Não, meu pai sempre falava pra mim, ele falava, Thiago, você não mamou na sua mãe não, viu? Você mamou aqui, ó, no leitinho. É meu. Então dá valor pras coisas. E eu não entendia o porquê. Hoje eu entendo, tenho clareza cara. dessas coisas. E aí, mano, o meu lábio leporino, ele veio desde que eu nasci. E aí, eu vou até contar essa história já. Porque isso faz muito parte da minha vida, Essência, óbvio. claro. Eu sou isso. E isso é engraçado, desculpa até te interromper, mas é engraçado quando... Porque eu também passei pelo mesmo processo de você, eu fui falar do meu pé torto também muito depois. E nem era porque eu achava que era alguma coisa ruim, mas é que você nem se liga que uma coisa tão pessoal sua vai interessar outras pessoas. Isso. Né? Ou desinteressar. Ou desinteressar, ou falar, puta, o cara tá falando que nasceu com os pés pra dentro e pra fora, não sei o quê. Mas, cara, é isso que interessa e torna cada texto tão pessoal. Isso. E as relações, quando você é criança... Quando você é adulto, ela é superficial. Mas menos. É.
Quando você é criança, é só superficial. Não interessa o que você fale, o que você diga, o que você é. O que interessa é a tua aparência ali. Total. Quantas pessoas legais não devem ter sofrido bullying porque não era bonito? Ou ao contrário, quantas pessoas bonitas não tiveram a chance de se mostrar legais porque elas já tinham tudo? Já de mão Ninguém precisa beijada. provar nada pra ninguém. Então, tipo, é uma parada que eu vivi e, mano, vou falar disso, que é o porquê que eu faço comédia. Tá. Tem tudo a ver com isso. Quando eu nasci, eu sofri essa rejeição da minha mãe inconsciente. Ela não sabia. E eu acabei carregando isso. Eu, quando criança, eu carreguei isso. Tanto que, hoje em dia, eu tenho isso muito bem trabalhado. Mas eu já sofri com uma parada que é uma falta de... sentir que você não pertence a nenhum lugar. Não tem com quem eu falar sobre isso. Eu não conheço outra pessoa com lábio leporino pra abrir essa dor. Hoje eu conheço. Entendi. Mas eu nunca conheci. Então eu sofria. Eu não conseguia ter empatia de pra onde eu vou, com quem eu desabafo. E esse olhar de rejeição, ele que eu sofri logo quando eu nasci, ele veio comigo. Com uma sensação de não pertencimento. E aí a comédia, ela surge na minha vida logo nesse processo embrionário aí. Eu tive depressão... 2 anos atrás eu descobri uma depressão muito grande na minha vida. E... Antes da pandemia. um pouquinho Foi antes da pandemia eu já tava mal. E a pandemia foi a gota d'água. A assim. pandemia jogou a gente lá pra baixo, né? Eu não sabia de onde vinha a minha dor, a minha depressão, de onde vinha. E eu só sentia que eu não sentia parte de nada, que eu não fazia parte de nada. E ela acompanhou esse Nem da processo comédia, muito... Nada. Eu vou te contar. Tá. Porque... E aí eu descobri de onde veio o porquê de eu fazer comédia. Eu fui buscar ajuda, fui buscar terapia, fui buscar tratamento. E aí eu tive contato com a hipnoterapia. E aí eu conheci a hipnoterapia buscando resolver essa dor que eu sentia muito forte. E na hipnoterapia, eu revisitando minhas memórias de criança, assim que eu fiz a minha primeira cirurgia, com 10 dias de idade, de vida, toda a minha família foi me visitar. Você fez cirurgia com 10 anos? 10 dias? 10 dias eu passei pela primeira cirurgia de lábio. Caramba, velho. Isso você pode nem lembrar, mas com certeza tá impresso na sua memória lá profundamente, certeza. cara. Na hipnoterapia, a gente revisitou isso. Ah, é? E aí, o que aconteceu? Eu tive uma memória revisitada de eu com 15 dias de idade, toda a minha família junta ali. Mas uma memória visual? Flashes, assim, Sei. você vê, você sente, você vê as pessoas em volta Que de louco. você na hipnose. Você tem que acreditar na hipnose. Claro. Você mergulha. Se você tá com a barreira, não funciona. E aí, nessa imersão, eu vi a minha família inteira em volta de mim, olhando a minha cirurgia. A minha primeira cirurgia. Isso já me causava desconforto, porque eu não queria ninguém olhando pra minha boca. E aí eu, com 15 dias de idade, eu fiz a minha primeira piada, eu posso dizer assim. Eu comecei a peidar e me mexer de um jeito engraçado. Todo mundo começou a rir e dissipou o assunto. E tudo que a gente tem de vivência nos primeiros 15, 20 dias, cientificamente comprovado que você repete esse padrão. Ah, é? Você repete, fica na tua sinapse, desde o pré-útero ali, até os teus primeiros 15, 20 dias, aquilo fica na tua memória e é meio que inconsciente o ser humano repetir esse padrão. E aí eu revisitei uma outra memória, que é eu com 2 anos, isso eu já lembro, tenho clareza dessa memória, que é minha segunda cirurgia, com 2 anos de idade. Todo mundo da igreja dessa vez veio em casa pra olhar minha cirurgia nova. Tava todo mundo olhando minha boca, e tinha um cara da igreja, nunca vou esquecer dele, o irmão Humberto. Ele olhou pra mim e tava fazendo as coisas de igreja, orando e dando a bênção, mas tava muita gente. E aí eu peguei e falei, com 2, 3 anos de idade, falei... O irmão Humberto, ele era magrinho e ele tinha um carocinho de pescoço, assim, sabe? Gogó. O gogó alto. Eu peguei e falei, por que o irmão Humberto tem um caroço de abacate no pescoço? Todo mundo riu muito. E, de novo, passou o foco da minha boca pra outra coisa. Entendi. Então, desde pequeno, a comédia ela tem sido uma fuga pra mim dessa coisa. A ponto de que eu não sabia disso. Eu fui entender só. Eu sempre fui muito engraçado desde pequeno. Mas só pra me sentir à vontade. Uma necessidade de me sentir à vontade. Não por conta de que eu quero ser engraçado. Quero
Ser famoso, nada. E eu percebi que quando eu sou engraçado, eu me sinto bem. E aí quando eu descobri o stand-up com 17 anos, com 16, falei, o quê? O único momento da minha vida na escola é quando eu sou engraçado e existe um trabalho disso, Dá eu pra vou ganhar mergulhar dinheiro nessa com isso? porra. Por quê? Eu vou te contar agora da minha vivência de escola. Tá. Eu sempre sofri na escola. Não tenho uma memória boa de escola, Vilela. Uma. Sério, velho? Não tenho. Escola pra mim é terrível. Eu associo escola a encontrar as piores pessoas que eu já encontrei na minha vida. Você não assim. queria ir pra Eu repeti escola? o segundo ano do ensino médio porque eu não tinha convívio social na escola. Eu apanhei na escola de 6, 7 até 10, 11. As pessoas me batiam. Eu Por apanhava nada? Por nada. Eu tenho memória das pessoas me pegando, abrindo minha perna, dando com o meu saco num poste e me largando no pátio. Caramba. E as pessoas passando em volta de mim, me olhando e ninguém estender a mão pra ajudar. Eu tenho isso na minha memória. E eu tenho a memória também de que quando as mulheres começaram a dar beijo nos meninos, as crianças, né? Sim. Cumprimentar com o beijinho. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu sempre, Vilela, fui pro lado. Por todas as minas que conviviam comigo. Caralho, velho. Até os 12, 13 anos, 14 anos. Cara, então isso me castigava. Eu vivia com essa angústia E existencial. você não tinha nenhum brother pra trocar ideia sobre isso? Não tinha ninguém que fosse entender. Você vai falar isso com sua mãe também? Estranho, né? Não tem como. Cara, é muito cruel você, no ambiente escolar, você ser pulado de... Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Opa. E vai pro outro. Nossa. E não era nem um pouco disfarçado, era escancarado, assim. Então, quando eu descobri a comédia, o stand-up, através de um vídeo do Rafinha, do Nana Nenê, sabe? O clássico. Sei. Eu olhei pra aquilo, juro pra você, mano, que me emociona de lembrar. Porque quando eu vi esse vídeo, eu me como se encontrei. abrisse É como se eu um- tivesse me encontrado. Entendi. Falei, o quê? Você se viu fazendo aquilo? Tem o cara que tá ali no palco fazendo o que eu faço em pílulas na escola pra me sentir bem o tempo inteiro. O que é isso? Aí fui descobrir que era stand-up, fui pesquisar com 16 pra 17, comecei com Mano. 17. Com 17 anos eu tava no palco, no ambiente de Meio- pessoas adultas fazendo Meio que piada. você colocou. Eu não tenho outra alternativa que não fazer isso, né? Foi diferente Foi. de todo mundo. Tipo, eu tenho que fazer isso. E aí eu descobri Você foi depois, empurrado. de adulto, que é desde pequeno que isso vem comigo. Eu tenho memória do meu melhor amigo de infância, meu vizinho de casa, o João, ele falando pra mim, Thiago, você não precisa ser engraçado em tudo que você fala. Você tentando ser engraçado. E eu não né? sabia que eu tava tentando ser engraçado só pra me sentir bem, porque é onde eu me sentia parte de alguma coisa. Pra você ter uma ideia, eu começo na primeira série da escola, sendo excluído, tendo todas essas dores que foram aumentando até 12, 13 anos. E eu termino o meu último ano do ensino médio sendo o aluno mais querido dentre os professores. Não Ah, sei é? se entre sala. Mas dentre os professores eu era o aluno mais querido da sala. Porque eu tinha a comunicação ao meu favor. Entendi. As piadas e o que eu fazia na sala me colocou num lugar de aceitação. Então eu meio que passei a existir. É muito louco.